Olá pessoal! Neste momento eu decidi gravar um vídeo espontâneo diretamente para o PRIMIP, ou seja, Presbitério da Igreja Missionária Internacional Peniel, devido ao que tem acontecido nos últimos dias, nesse período tão conturbado que estamos enfrentando, passando, onde igrejas estão fechadas, a exemplo de São Paulo, lá em Américo Brasiliense, igrejas também no Ceará encontrando as suas dificuldades, e aqui na Bahia, devido a alguns decretos. Eu sei que não tem sido fácil, porque nós estamos falando de igreja, mas se nós formos olhar também para as empresas, e muitas empresas aí têm passado por lutas ou até mesmo entrado em falência devido à situação que nós estamos enfrentando. Eu não quero entrar aqui no mérito da política, mas eu gostaria de falar sobre a questão do que a palavra ela nos orienta. Eu sei, tem pessoas no próprio ministério que têm enfrentado por lutas e que têm até mesmo recebido ajuda, e isso é normal, natural, porque a igreja de Jerusalém recebia ajuda, o próprio apóstolo Paulo fazia coleta para ajudar aos pobres de Jerusalém. Então, isso aconteceu na Bíblia e nós não estamos livres também desses acontecimentos. Mas independente de qualquer coisa, eu sempre me lembro de alguns fatos. Por exemplo, o povo quando estava na Babilônia, sem nenhuma possibilidade de prosperidade, de avançar, de independência, de liberdade, pelo fato daquela nação estar em uma situação de escravidão, a nação de Israel, nós percebemos o seguinte, que o próprio Deus motivava seu povo para prosseguir independente de qualquer coisa. E o fato deles permanecerem na Babilônia era simplesmente porque eles estavam sendo disciplinados por ter se esquecido de Deus. E hoje é o momento de nós refletirmos por que estamos passando por tudo isso. É algo para a gente parar e pensar. Quando nós olhamos também lá para Salomão, no período que ele construiu o templo, nós percebemos o seguinte, que Deus falou assim, falou do seu juízo para aqueles que se afastassem dos seus caminhos. E a gente observa que é mencionado a questão da peste, da seca, da espada, da guerra, da fome. Então, quando o povo de Israel estava passando por espada, perdendo batalhas, perdendo guerra, estava passando por fome, por causa da seca, ou por peste, ou pandemia, era um sinal de que o povo precisava se arrepender e se voltar para Deus, para que o Senhor usasse de misericórdia. Eu também me recordo aqui do tabernáculo, onde anualmente era elegido dos sacerdotes um sumo sacerdote, aquele que ia entrar nos Santos dos Santos e apresentar o sangue do animal para Deus. Ele tinha a incumbência de aspergir o sangue no propiciatório, ou seja, na tampa da arca, para que a ira de Deus viesse a ser aplacada, para que Deus viesse a perdoar os pecados, porque um animal ali, tipificando a Jesus, morreu pelos pecados, se deu pelos pecados da nação de Israel, ou até mesmo pelos seus próprios pecados. O sacerdote também fazia isso para si mesmo. Eu vejo o seguinte, que hoje nós temos Jesus, o sangue de Jesus já foi derramado, o preço já foi pago por nós, não há mais necessidade de sacrifício. E através do sangue de Jesus, isso promoveu a reconciliação daqueles que creem com o Deus eterno. Então, hoje nós temos Jesus, aquele que disse que veio para libertar aqueles que estão vivendo em cativeiros, para libertar os pobres, para abrir os olhos dos cegos. E ele disse para os discípulos, assim como o Pai me enviou, também vos envio. Então, independente das circunstâncias, independente do que nós estamos enfrentando hoje, nós temos a palavra como regra de fé e prática. Nós precisamos entender
que quando o povo estava no deserto, não tinha boutique, não existia no deserto açougue, não existia fontes de águas cristalinas, açudes, era um lugar ermo. Mas mesmo assim Deus providenciava o alimento caía do céu, Deus providenciava com que a água saísse da rocha, com que águas amargas se tornassem águas doces. Então a mão de Deus esteve com o seu povo no deserto, e o mesmo Deus que atuou no passado é o Deus que atua também no presente. Quando eu olho para Elias, onde o povo de Israel estava passando fome por causa da seca, por causa da desobediência, mas Elias, pela sua fidelidade, por estar ali firme no Senhor, temente ao Senhor, Deus providenciou os corvos para trazer pão e carne. E ele tinha água também ali, um córrego correndo do seu lado que ele poderia beber a qualquer momento. Enquanto as pessoas estavam sem água e sem alimento, Deus providenciou para Elias. E o que nós podemos tirar com tudo isso? Isso eu estou falando diretamente para a Igreja Missionária Internacional Peniel. O que nós podemos tirar é que, independente da pandemia, independente dos decretos, independente desse momento que nós estamos enfrentando, precisamos crer no Deus de Moisés no deserto, no Deus de Elias na seca, no Deus que se manifestou no passado e que continua se manifestando no presente. E às vezes nós podemos indagar que isto é normal. Por que eu estou passando por isto? Por que a igreja está fechada? Por que a igreja está com dificuldade financeira? E eu quero trazer para você aqui o seguinte: essa igreja não pertence ao Primip, não pertence ao pastor Flamarion, ao pastor Arnóbio, não pertence à executiva, mas a igreja é de Deus. Quem garante a provisão é Deus, quem garante o suprimento é Deus, quem garante as vidas é Deus. Devemos lembrar que Deus, antes mesmo de tudo existir, antes mesmo de nós nascermos, Ele já tinha projetado aquilo que Ele ia fazer. Deus já tinha tudo planejado, o seu projeto, o seu plano de que Jesus, Ele voltaria para buscar a sua igreja. Então nós podemos observar o seguinte, que o plano de Deus não muda, o propósito de Deus continua valendo. E nós precisamos entender que se o plano de Deus continua valendo, se Deus firmou esse propósito, Ele vai estar garantindo também aqueles que estão imbuídos no mesmo plano, aqueles que estão cientes e conscientes e aqueles que têm convicção de que o Senhor é quem vai estar dando a condição necessária para prosseguirmos de cabeça erguidas. É como o próprio Isaías fala lá, em Isaías capítulo capítulo 41, verso 10 e 13. Eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão e te digo, não temas, eu sou contigo. Eu te ajudo, eu te fortaleço. E não são palavras vazias, não são palavras planejadas, não são palavras para simplesmente promover ecos, mas é a palavra de Deus. E nós não podemos perder a confiança, nós não podemos perder a esperança. Precisamos seguir em frente, acreditando que o Senhor já nos deu a vitória. É como a própria palavra nos ensina, que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E que em Cristo podemos todas as coisas. Se o dinheiro não tem sido suficiente para pagar o aluguel, se não tem sido suficiente para pagar as custas, as despesas do obreiro,
Se o presbitério não está tendo condição de dar um suporte financeiro, de dar uma ajuda ou até mesmo uma ajuda melhor, nós precisamos entender, amados, que essa obra não é do presbitério, esta obra é de Deus. O dono da igreja é o Senhor Jesus Cristo e é Ele que vai estar nos dando condição de prosseguirmos e cumprirmos o propósito, porque não pode mudar aquilo que Deus já determinou. E Deus quer usar cada um de nós, lembrando o seguinte, que Ele permitiu que o povo até mesmo passasse fome, passasse por lutas, por dificuldades no deserto, para que o povo viesse a entender o que estava realmente no coração de cada vida. Porque a própria palavra diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então nós vamos prosseguir com pandemia ou sem pandemia, acreditando que a igreja Peniel está nas mãos do Senhor, que os pastores, os presbíteros, os diáconos, os líderes, os membros, todos eles, as famílias estão nas mãos do Senhor, que a igreja é do Senhor. E que neste momento, amados, possamos depositar a nossa confiança no Deus que pode todas as coisas. Permaneça firme. O Senhor não está alheio, não está distante e não está com seus ouvidos fechados, nem seus olhos tampados. Mas a sua vida, a minha vida, está nas mãos do Senhor. Para que Ele possa olhar, assim como as pessoas colocavam determinadas coisas nos seus dedos para lembrar, para entender, para ver, para sempre olhar. O teu nome está nas mãos de Deus. E Ele está olhando, está vendo. E pela sua onipresença, onisciência, pelo seu poder, Ele sabe do que você está precisando, do que a igreja está precisando, do que nós estamos precisando. Então, um grande abraço aí para os pastores, para todos aqueles que fazem parte do corpo da Peniel. Que Deus abençoe assim cada família, no nome do Senhor Jesus. Amém.